Eu, sinceramente, eu penso que o mal, ele age na nossa mente. Então, há sugestões que são quase que irresistíveis a nós seres humanos. O mal, seja ele qual for a denominação que nós damos a ele, quais são os inúmeros nomes que a gente nomeia, enfim, ele existe. A gente, como ser humano, a gente tem que ter a consciência que sim, existe o mundo espiritual, sim, nós sofremos esses ataques, né, do que é negativo, do que é ruim, e tudo tá ali dentro da nossa cabeça, né? Essa guerra espiritual, o mal que corrói a gente, é sempre na nossa cabeça e depois ele é transformado em ação. É essa a crença que eu tenho, e para a gente tentar não sucumbir ao mal, eu acho necessário, para quem acredita em Deus, sempre fazer uma oração ou uma reza, sei lá como é que cada um tem a sua crença religiosa ou religiosidade, entenda dessa forma, né? Mas a gente também tem que ter uma conexão com o ser superior, com o mundo espiritual. E aí cada crença, motivado pela fé de cada um, vai fazer isso acontecer. Então, para mim é importante sempre de manhã agradecer, ser grato a tudo, grato por estar vivo, grato pela alimentação que você tem, grato por tudo, pela família, pelos filhos, pela saúde. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, e um momento difícil, pensa que para mim uma situação é ruim, de repente para outra pessoa já não tem aquele impacto tão ruim, mas cada um tem as suas situações difíceis, e para cada um vai saber o que é ruim. Enfim, se você está passando por uma situação difícil, ou não está, mas vai passar um dia, saiba que toda solução começa na sua mente. Você tem que ter força, tem que ter resiliência para pensar, evitar agir na emoção, né? Tentar se equilibrar, tentar pensar sempre com a razão, tomar as suas decisões com a razão, nunca com emoção. Eu sei que é difícil, e para isso você tem que ter resiliência, tem que ter treino. Os problemas eles doem. ah, de repente você acha que não tem solução, que ninguém te apoia, ninguém te entende. Só que eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu acredito muito em Deus. Todos os dias eu rezo, eu agradeço. Agradeço também pelos momentos de dificuldade. Dói, é ruim, mas são com esses momentos que a gente se transforma, se capacita, melhora como ser humano. E se houver outros momentos iguais de dificuldade, o impacto vai ser bem menor. Você vai analisar esses problemas de uma maneira diferente, não vai te afetar mais o quanto te afetava antes, né? Então, o recado para quem passa por dificuldade, que todos nós passamos todos os dias, é isso: ter a esperança, ter a fé. Eu sei que é super difícil, então a conexão que a gente tem que ter com o mundo espiritual, com Deus principalmente, né? Que a gente está falando de Deus. Você tem que acreditar que existe algo maior do que só a nossa essência física. Existe sim um algo, um ser espiritual, e tendo a fé que ele olha por nós, que ele nos ama, que ele nos protege. Então isso é o combustível, é a mola propulsora
para a gente querer ter esperança, acreditar e sair desse estado de estagnação que muitas vezes certos problemas nos trazem, e a gente olhar esses problemas com outro prisma, através de outro prisma, e se movimentar e sair disso, tá? Então, a parte de problema, de solução de problema, seria isso daí, né? E é isso. Eu sou um homem que tem 52 anos, né? Eu passo por várias dificuldades todos os dias, né? A gente luta por uma melhoria financeira, luta pela família. Eu tenho 2 filhas, né? Sou separado. Então, para mim, eu estou num momento de adaptação, um momento de conexão, né? Porque no meu caso, eu acho que de muita gente é bem traumático essa adaptação, a separação dos filhos, né? A separação entre aspas aí de corpos. Você não convive todo dia com seus filhos, então no meu caso, por exemplo, minhas filhas não aceitam, né, essa separação, e de uma certa forma também há uma certa resistência, elas não conversam muito comigo, e para eu aceitar isso daí eu passei por um processo bem doloroso, um processo que me levou a um extremo desespero, de muita dor, e depois que eu entendi como que funcionava, consegui, ainda não estou 100%, mas eu consegui falar com uma filha mais velha, eu entendi qual que era a dor também que ela sentia, né? E aí eu comecei a pensar de uma forma diferente, e eu vi que tudo vai ser relacionado à questão do tempo. Então o tempo cura tudo. É óbvio que se você passa por uma situação igual a minha, você também tem que fazer alguma coisa. Então, haja de alguma forma, que nem no meu caso, a ação que eu tomei foi ir até a casa da minha filha mais velha, conversar com ela, tentar entender qual era a dor dela, por que ela se sentia daquela maneira, e pelo menos eu acho que a gente conseguiu conversar bem, né? E de repente pode ser um passo para a gente se relacionar. Outra coisa também que, no meu caso, eu amadureci, de novo falando sobre mente, né? Os problemas que a gente tem na vida, a gente faz um exercício mental procurando solução, e muita coisa a gente fantasia. Como assim, Douglas, você fala que fantasia muitas coisas? Você tem alguma coisa para resolver, então você idealiza uma solução ideal, idealiza uma coisa que na prática, se você for colocar para funcionar, não é aceita, não funciona, né? Então, são 2 coisas que a gente também tem que aprender. Uma é você ter alguma coisa na cabeça, você colocar para executar, porque ali seria o melhor plano do mundo, é o plano maravilhoso, só que na execução não dá certo. Então, por conta disso, tem que ter a consciência que o que está dentro da sua cabeça, você não pode criar muita expectativa extrema, né? Acreditar piamente que aquilo lá vai dar certo, porque na hora que você coloca para executar, de repente não possa dar certo, vem a frustração e você deixa de tentar fazer de novo, de tentar buscar outra solução. E uma coisa que eu tenho comigo não importa quantas vezes você tente, tem que sempre tentar, porque um dia vai dar certo, né? Isso para tudo na vida, né? Então, a lição que eu tiro desses anos de vida que eu tenho, a gente não pode parar no tempo, a gente tem que sempre se melhorar como ser humano, se melhorar profissionalmente, porque seu leque de opções ele vai aumentando. Eu tenho uma dificuldade enorme de
me relacionar com pessoas, eu não consigo me comunicar bem. Isso me trouxe alguns prejuízos. Só que a gente não nasce com as habilidades, né? Eu acho que a gente tem que adquirir habilidades para se transformar, né? E transformar a maneira que a gente vê o mundo e transformar a maneira que a gente se comunica com o mundo. Aí eu acho que a partir desse momento a gente consegue ter melhores resultados. E outro fator importante também